quero convidá-los para que abram as Escrituras Sagradas no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. E variando, eu quero desta vez que os irmãos fiquem de pé para a leitura da palavra de Deus. É um texto longo, mas tem que ser compreendido para que nós venhamos a responder a seguinte indagação: pode o crente ficar depressivo? Pode o crente pedir a morte? Pode Deus intervir na história de um crente que confia a Ele a sua vida? Vamos ver esta história. 1 Reis, capítulo 19. Por que eu disse 1 Reis e não 1 Reis? Porque é um livro. Se fosse uma carta, seria 1 Reis. Mas tem muita gente que fala 1 Reis, né? 1 Crônica, 1 Reis. Não, é 1 Reis, capítulo 19. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor de que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar.
Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Oremos. Santo Deus, permite que nesta noite os nossos corações encontrem a resposta a todas as indagações de nossa alma com relação às dificuldades pelas quais todos passamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem se sentar. Deu certo a internet aí? Estava com outra rede? É isso aí. Então, antes de vocês conectarem, desconectem e coloquem a rede mais próxima, e aí fica tudo certinho, tá bom? E aqueles que tiveram corte, depois podem assistir no YouTube que não caiu, né? Porque está conectado diretamente aqui. É possível um crente entrar em depressão? É possível um crente entrar em tristeza profunda? É possível um crente querer morrer? As tristezas sobrevêm quase sempre sobre a nossa vida. Esta pandemia trouxe muitos males, e um deles é a falta de vontade de viver na vida de tanta gente que perdeu parentes, que perdeu amigos, que perdeu o seu negócio, perdeu o seu comércio, igrejas que perderam os seus pastores, pastores que perderam as suas igrejas. Muitas pessoas não reencontraram a sua alegria de viver. Outras tantas lidam com os problemas da vida, que muitas vezes são como rolos compressores sobre a sua cabeça. Problemas de moradia, problemas de salário, problemas de saúde, problemas com os filhos ou com os netos, problemas sociais, problemas de toda espécie. Planeja-se uma coisa, acontece outra. Coloca-se no coração um objetivo, aquele objetivo não é alcançado. Quem de nós já não atravessou momentos assim? Ou talvez, quem de nós não atravessa momentos assim? Será que um homem de Deus passa por momentos assim? Será que uma mulher de Deus atravessa momentos assim? O texto nos mostra que sim. Porque se há um profeta que foi o maior de todos os profetas, foi Elias. Elias, que militou naqueles tempos do reino dividido, ele era do reino do norte. Um reino que se deteriorou na fé e se deteriorou na administração pública. Um reino onde aqueles que se diziam crentes viviam de braços dados com o paganismo, ofertando às entidades, aos bonecos de cera, de barro, de bronze, de metal, as suas oferendas, e depois indo ao tabernáculo agradecer a Deus e adorando 2 bezerros de ouro. Porque lá no Reino do Norte não havia o templo de Jerusalém, mas havia lá em Betel, em Siló e tal, eles tinham, em Dan e Betel, eles tinham os bezerros de ouro, aos quais eles atribuíam o próprio Deus, isto é, adorando o Deus verdadeiro da maneira falsa. Se há uma coisa que desagrada o coração de Deus, é a idolatria. E Elias era um profeta que militou pregando contra a idolatria. E ele enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel, ímpios ao extremo. O rei Acabe era um banana. Quem guiava a sua vida era a sua mulher. A sua mulher era uma bruxa, uma mulher que adorava os falsos deuses, uma mulher sidônia, uma mulher maligna. E ela tinha o próprio culto que ela prestava ao seu Deus e também aos seus adoradores. E eu digo para os irmãos, os cultos falsos atraem mais pessoas do que o culto verdadeiro. As igrejas que estão aderindo aos cultos modernos e aos deuses modernos
estão mais cheias do que as igrejas que pregam a verdade de Deus imutável. E isto sempre foi assim. E essa mulher tinha 450 profetas de Baal, com quem o povo se prostituía adorando um Deus falso. E este homem, Elias, era um homem de Deus poderoso. Certa vez ele disse que ia parar de chover e parou mesmo. E depois ele disse que voltaria a chover e choveu mesmo. E agora, movido pelo Espírito Santo do Senhor, ele pregou para toda aquela população, dizendo: povo, escolham o Deus verdadeiro, vamos fazer um teste aqui, vamos colocar um sacrifício para o seu Deus, o Deus Baal, e eu colocarei um sacrifício para Jeová, o Senhor dos exércitos, e vamos ver como é o Deus que responde. O Deus que responder, esse é Deus. O que vocês acham? O populacho que está sempre ávido por um espetáculo, por uma pirotecnia, porque muitas pessoas vão a muitos cultos para ver milagres, vão nos cultos para ver sinais, vão nos cultos para ver maravilhas, vão nos cultos para ver um show. E aquelas pessoas não eram diferentes, elas queriam ver um show. Já pensou um fogo descer do céu, fogo no sacrifício? Que beleza! Lá vai então aquele grupo de profetas de Baal para ofertar ao seu Deus. Eu não vou entrar nos detalhes e nas minúcias, porque esta não é a nossa mensagem. Mas eles fizeram um grande sacrifício para o seu Deus e clamavam e gritavam: ó Baal, responde! Ó Baal, responde! E ainda Elias zombava deles, gritem mais alto. Vai ver que ele está dormindo, vai ver que ele está repousando, vai ver que ele está fazendo alguma coisa. E eles estavam retalhando as suas costas com pequenos pedaços de metais, para poder despertar o dito Baal que nada fazia. Quando aquele negócio já enjoou, então Elias disse: agora é o meu. Ele falou assim: cavoquem aqui a área deste altar. O altar eram pedras não lavradas. Deus não queria que o homem manejasse a sua pedra, porque o propósito do altar não era trazer beleza para ele, mas era oferecer para Deus o tudo. Lá vai então, eles cavaram tudo. E aí então Elias disse: jogue água nesse meu sacrifício. Jogaram, jogue de novo, jogaram, e mais uma vez. Era tanta água que encheu todo o rego que estava em volta. Como é que vocês chamam isso que faz em volta da árvore para... Como é que é? Coroa. Ele fez uma coroa bem grande, larga, um fosso no altar, e encheu d'água. Bem, nós bem sabemos que alguma coisa molhada com água não queima. Lá estava um sacrifício molhado, num altar molhado, com um rego molhado. Como é que vai queimar? Mas ele fez aquilo de propósito. Primeiro, para tirar da mente de alguém que aquilo fosse uma mágica. E segundo, para deixar claro que ele era Deus. Então ele dobrou os joelhos, fez oração ao Deus verdadeiro, a Jeová dos exércitos, e imediatamente Deus mandou fogo para o altar. Aleluia! Queimou não só o sacrifício, mas diz o texto bíblico que lambeu a água toda. E o povo, gostando do espetáculo, o que o povo começou a gritar? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Então Elias, movido pelo Espírito Santo, disse: se só Jeová é Deus, e se estes homens estão levando vocês para a perdição, acabem com eles agora. E o povo gosta disso. Acabaram com os profetas de Baal. E isso não foi culpa de Elias. A Bíblia dizia que aquele que adorasse o Deus estranho seria morto. Ali só estava se cumprindo e fazendo justiça. A dona Jezabel tomou conhecimento do fato e mandou um office boy falar com o profeta. Disse assim: olha, que os deuses me façam outro tanto,
se amanhã por essas horas eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas? Quantos eram os profetas que Elias deu carro? Mas agora, diante de uma mulher única, ele treme na base. Ele tem medo. O crente pode ter medo? Não deveria. Jesus disse assim: não temais, não temais, não temais. Mas o medo faz parte, primeiro, do nosso instinto de proteção. Mas, por outro lado, faz parte também da gravidade dos momentos que enfrentamos. Medo. E ele teve medo e também começou a falar: por que eu fui fazer isso? Por que eu tenho tentado ser um crente melhor do que os meus próprios pais? Por que eu tenho batido tanto na tecla? Eu tenho me consagrado tanto, eu tenho sido zeloso ao extremo. Eu estou cansado. Então ele pegou, e o seu aluno, quando aqui diz o seu moço, é o seu aluno, porque ele dava aula de profeta, ele ensinava a palavra, porque profeta não é apenas premonitivo, é também proclamatório. Essa prédica, assim diz o Senhor, também é profecia. E ele pegou o seu moço e levou para fora do país, levou para uma cidade que ficava em Judá, e correu e foi embora no deserto, caminho de um dia, e foi descansar debaixo de um arbusto. E ali ele fez uma oração que talvez muitos de nós já fizeram na sua vida. Ele disse assim: meu Deus, eu não sou melhor do que meus pais, por favor, Senhor, me mata, eu não quero mais viver. Toma minha alma agora, Senhor. É isso que ele está dizendo: me mate. Alguns de nós já chegaram a pedir a morte. E talvez, meus irmãos queridos, se largássemos isso aqui e não tivéssemos a certeza de que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, talvez alguém, o diabo mesmo, deixasse ali um pedaço de pedra bem pontudo, falando: ó, dá pedra que se mate. No entanto, diz a Bíblia que o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, não é mas um anjo do Senhor, foi ao encontro dele quando estava dormindo debaixo do arbusto, chacoalhou-o e disse: levanta e come. Ué, comer o que no deserto? Areia? Cactos? Não. Quando Deus desperta o profeta, ele já tinha feito provisão de alimento. E quando ele abre os olhos, o que ele vê? Pão e água, que é o essencial para a mantença da vida, para alimentar a sua vida. E isso me faz lembrar o seguinte: a palavra de Deus é também comida, a palavra de Deus é também alimento. Ela satisfaz a alma, ela é doce como mel e doce como os favos. Deus muitas vezes, quando estamos tão abatidos, nos desperta, nos chacoalha, nos toca e nos dá pão, o pão da vida, nos dá graça, a graça de Jesus, nos dá água, a água da vida, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. É aquele reencontro, aquele despertamento, através de um hino que a gente escuta, de um texto bíblico que lê, de uma mensagem, de um boletim da leitura bíblica. No momento da oração, Deus nos desperta e fala: come desta palavra que eu estou te dando. Diz o texto que Elias pegou o pão de verdade, a água de verdade, comeu e bebeu, e aí ele ficou forte e foi trabalhar? Não, a sua depressão era muito forte, e ele comeu, bebeu, mas novamente entristeceu-se ao ver a realidade de uma mulher que está mandando o exército para pegar. E ele então disse: eu não quero mais saber, eu não quero nem levantar daqui, chega, para mim chega. E ele dormiu.
Então o anjo do Senhor viu que não deu certo e disse assim: bom, eu tentei, ele não quis, deixa eu ir cuidar da minha vida. Foi isso? O que aconteceu? O anjo do Senhor despertou, chacoalhou de novo: vamos, rapaz, levanta e come, porque o teu caminho, a tua jornada vai ser longa até o lugar aonde você deve ir. Ele obedeceu. Aqui está o diferencial da vida de quem é do Senhor. Deus vai ao encontro e Deus dá pão, Deus dá suprimento e Deus dá ordens. Quem é do Senhor obedece. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E o Senhor nos manda: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Se eu não tiver força para viver, eu devo repousar no colo do Pai, que vai me dar a força de que eu preciso para me levantar. Mas Elias se levantou e correu, agora não apenas fugindo. Para onde ele foi? Está no texto. Para onde ele foi? Monte Horebe, que era o monte onde Deus se manifestara, o monte onde Deus falara com Moisés. Por que ele vai para o Monte Horebe? Porque ele identifica naquele monte uma comunhão com Deus. Não estamos no Novo Testamento, onde não importa se é em Jerusalém, não importa se é no Monte Horebe. Nós estamos no Velho Testamento, onde o templo ainda tinha importância e os locais eram locais santos. Então ele pega e vai correndo. Ele podia correr para um monte de lugar. Podia correr para a praia, podia correr para o Egito, podia correr para onde quisesse, mas ele foi para o Monte Horebe. E sabe o que isso nos mostra? Que o crente em depressão corre para os braços de Deus, corre para Cristo. Sem Ele eu morreria. Acabamos de ouvir isso. Sem Ele não sei andar. Sem Ele eu vagaria como um barco no imenso mar. Então o crente necessita de Deus. Elias corre. Quantos dias ele andou até chegar no Monte Horebe? 40. Com a força daquela comida e com a força daquela bebida. Sabe, meus irmãos, às vezes uma pregação pode ser a força que Deus vai nos dar para enfrentar uma grande tempestade. Às vezes uma mensagem, ela é tão certeira na nossa necessidade, que através dela nós somos fortalecidos e conseguimos atravessar o deserto que Deus permite que nós transitemos por ele. Por isso nós não devemos desprezar o pão que Deus dá. Não devemos desprezar a oportunidade que Deus nos dá de ouvir a sua voz e de receber a sua graça. Costumo sempre cantar aquele corinho, aquele hino que o pastor Ivênio dos Santos gravou: se o fardo é pesado, Deus dá maior carga. Por quê? Porque aquele hino foi comida para mim por um longo tempo. E assim também nós devemos valorizar aquele texto. Às vezes é um versículo que pula da Bíblia, fala: meu Deus, esse texto está me edificando, esse texto está me fortalecendo. Às vezes é um hino, às vezes é um irmão que orou por nós, e aquilo nos dá força. Força para quê? Para estacar? Não, para ir ter um encontro com Deus muito mais poderoso. Foi o que ele quis fazer. Ele correu para o Monte Horebe para se refugiar em Deus. O Monte Horebe na nossa vida pode ser o nosso quarto, pode ser a nossa sala, o banheiro da nossa casa, pode ser o meio do mato, um lugar privativo entre você e Deus, onde você terá um encontro profundo e verdadeiro com o Senhor. Essa é a sede da alma do crente quando está triste, quando está abatido. Minha tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti. Lembra desse hino? Desperta tu que dorme. Esqueci o resto, mas isso aí, é isso aí. Corre para Deus. E ele correu.
Mas chegando lá, aonde que ele foi? No Monte Horebe ou no esconderijo? Ele foi na caverna, no esconderijo. Chegou lá para ter mais um lugar para ficar quietinho. E enquanto ele está quietinho, a voz de Deus é ouvida nos ouvidos dele. O que Deus pergunta para ele? Que fazes aqui, Elias? E agora é o grande momento que ele tem para poder prestar a sua queixa para o Senhor e apresentar a sua causa. E ele apresenta de fato uma causa que para ele não tem alternativa, não tem mais jeito, é uma causa perdida. Ele diz o seguinte, no verso de número 10: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Ele não está mentindo, ele é zeloso, ele é consagrado. E ele diz assim: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Sim, qual é a aliança? De ter um só Deus, de obedecer aos 10 mandamentos, de seguir a lei de Moisés, do livro de Gênesis ao livro de Deuteronômio. Eles abandonaram tudo isso, derribaram os teus altares. Sim, os altares feitos com pedras não lavradas para oferecer um sacrifício simples, foram substituídos por altares de entidades pagãs. E mataram os teus profetas à espada. Verdade, quem se declarasse profeta de Jeová era morto, era destruído, era enforcado, era morto à lança, à espada. E eu fiquei só. É o que ele achava. Ele estava sozinho no mundo perdido, sozinho no mundo pervertido, sozinho no mundo pagão. E ele diz: procuram tirar minha vida. Ou seja, Jeová, eu estou com medo. Estão querendo me matar. Ele que pediu a morte apresenta para Deus a causa, dizendo: eu quero que o Senhor me mate porque estão querendo me matar. É uma contradição. Mas quando nós estamos tenebrosamente deprimidos, nós entramos em contradição. E o que Deus fez? Falou assim: que bom, Elias, que você está aqui na caverna. Fique aqui, eu vou arrumar uma mulher para você. Você vai gerar uma nova linhagem. Eu vou acabar com todo Israel e fazer de você uma grande nação. Foi isso que Deus falou? Não. Deus disse assim para ele: sai na porta desta caverna, coloca-se na frente deste monte. Ou seja, Elias, não se esconda da vida. Elias, não se esconda dos problemas. Elias, não fuja, se apresente na frente dele. É o que Deus espera que cada um de nós faça para resolver os seus problemas. Fugir não é solução. Talvez a avestruz ache que seja uma solução se esconder. Os irmãos já viram como ela se esconde? Como é que ela se esconde? Ela enfia a cabeça na terra e fala: estou protegida. Agora, o resto está tudo do lado de fora. Isso não protege nada. Elias sai na porta da caverna. E ele saiu. O que aconteceu na porta da caverna? Fenômenos. Diz o texto: eis que passava o Senhor. Deus passa pela nossa vida, Ele atravessa o nosso caminho, Ele passa pela nossa agenda, Ele passa pelo nosso trabalho, Ele passa pela nossa conta bancária, Ele passa pela nossa saúde, Ele passa pelos nossos propósitos. Deus estava passando, e Ele continua passando, Ele continua atravessando. Hoje pela manhã na escola dominical nós vimos que Jesus é onisciente, é onipresente, é onipotente. O Espírito Santo e o Pai também. Eles conhecem todas as coisas e estão presentes na nossa vida. Diz o texto que quando o Senhor estava passando, um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as pedras,
diante do Senhor. Imagino que vendaval era esse para chegar a quebrar pedras. Pedras soltas, pedras meio quebradas. Aquele vento era tão forte que levantava tudo. Parecia aqueles ventos que deram no ano passado aqui, quando deu aquelas tempestades de poeira, lembram-se disso? Aquelas grandes tempestades de poeira. E nos Estados Unidos e no Rio Grande do Sul, os tornados que vão varrendo tudo. Um grande e forte vento. Às vezes Deus permite que um vendaval passe pela nossa vida. E o vendaval arrasta tudo, tira tudo do lugar, enche de sujeira, quebra galhos, arranca coisas. Deus permite, mas diz o texto: mas o Senhor não estava no vento. Mas não acabou por aí. Depois do vento, diz a palavra que o que aconteceu? Terremoto. Os irmãos nunca experimentaram um terremoto, graças a Deus. Mas um terremoto, para quem já experimentou, é coisa tenebrosa, uma vez que não há onde se segurar, não há onde se manter. As pessoas no meio de um terremoto, elas costumam ficar deitadas no chão, porque não tem outro jeito. Ir na rua, longe de uma construção, porque ela pode arriar em cima da sua cabeça, chacoalha tudo, vai e volta. Isto é, o que o vento não levou, o que o vento não tirou do lugar, o que o vento não despedaçou, agora esse terremoto arrebenta. E o terremoto é interessante, às vezes ele envia coisas que estavam na superfície lá para baixo, e ele faz subir um monte de outras coisas que não estavam na superfície. Às vezes Deus permite um terremoto na nossa vida, tão forte, tão grande, que nós não temos onde nos segurar, não temos como obter sustentação, e nós ficamos sem saber o que fazer. O que já estava estragado com o vendaval, agora com o terremoto está arrebentado. Se tinha conserto, agora não tem mais. Mas diz o texto, o Senhor, está na Bíblia aqui, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, diz a Bíblia, que veio um fogaréu. Como será que foi esse fogaréu? Eu não faço ideia. Tipo um incinerador? Tipo um maçarico? Eu sei que esses dias lá do lado do vizinho, na chácara, começou um incêndio, comecei a escutar aqueles estralos, aquele calor intenso, era todo aquele matagal pegando fogo. Imagina que onde Elias estava, com o fogaréu vindo sobre ele. Às vezes Deus permite também, muito obrigado, irmão. Às vezes Deus permite um fogaréu na nossa vida, aquilo que o vento não levou e que o terremoto não destruiu, vem o fogo e queima. Aí você diz, mas por quê? Eu não fui no Monte Oreb para ter um encontro com Deus? Mas para eu ter um encontro com Deus, algumas coisas têm que mudar. Algumas coisas da minha vida têm que ser arrancadas pelo vento. Outras coisas precisam ser destruídas por um terremoto. E se nem o vento e nem o terremoto derem jeito nessas coisas, então o fogo acaba queimando tudo, para que eu não tenha mais como voltar para aquelas coisas que o Senhor queria tirar da nossa vida. Diz a Bíblia que também depois do fogo, o Senhor não estava no fogo. E acabou por aí? Não. Deus não destrói algo da nossa vida e mantém a destruição. Deus não nos criou para o caos. Deus não nos criou para a destruição. Estávamos conversando, eu não me lembro com quem, sobre a teoria do caos. Sim, com Marcos Rizzato. Estávamos falando sobre a teoria do caos. Em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Mas a tradução do verso 2 fica: a terra, porém, ficou sem forma e vazia. Por quê? Porque lá no outro profeta está escrito: Deus não criou a terra para ser um caos. Se ela ficou sem forma e vazia, o que Deus fez logo depois que ela estava sem forma e vazia? Deus disse o quê? Haja luz. E quando Deus permite que se destrua uma série de coisas na vida da gente, aí vem, diz o texto no verso de número 12: depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. O que é o cicio? Uma brisa, algo bem suave, acalentador. Eu estava num quarto onde eu não podia usar o ar-condicionado e nem o ventilador. Aí de vez em quando eu abria a janela. Aí quando entrava a brisa da noite, ela não fazia barulho, não ventava, mas ó, que nem agora, acabou de entrar uma aqui, uma brisa gostosa. Quando Deus vai falar, é sempre algo doce e maravilhoso. Deus não fala berrando para a sua alma. Deus fala de uma forma como um pai ou uma mãe que amam os seus filhos. Filho, conta para mim. O que agora que estava essa brisa suave aconteceu? Ouvindo Elias, verso 13, envolveu o rosto em seu manto, respeito, reverência. Ele não queria olhar para Deus. Ninguém que olha para Deus fica vivo. Mas ele viu que era Deus que estava ali. Ele se protegeu. E então ali, na brisa suave, na presença de Deus, veio a mesma pergunta. Qual é a pergunta? Que fazes aqui, Elias? Mas Deus já não tinha perguntado? Já Deus esqueceu que perguntou? Não. É que agora Elias vai estar pronto para ouvir a resposta. Antes ele não estava, porque ele estava carregado demais com a sua própria luta interior. Agora que ele está despido daquelas coisas, ele vai abrir o coração, mas vai estar pronto para ouvir a voz de Deus. Olha lá, verso 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. A mesma conversa que ele teve, ele deu as mesmas explicações, porque ele era um homem de valores, ele era um homem que não mudava as suas posições com facilidade, ele tinha princípios. E agora ele vai ouvir o que Deus vai falar. Deus poderia falar aquilo que eu sugeri, né? Não, você fica aqui que eu vou fazer de você uma grande nação. Já que o povo é assim, eu vou fazer. Fica aqui bem longe de onde você está. Você ficando bem longe de onde você está, aqui vai dar certo. O que Deus fala? Disse-lhe o Senhor: vai, verso 15, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Nimsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. Deus fala para ele assim: Elias, você pensa que a sua missão no reino do norte acabou? Você pensa que a tarefa que eu te confiei acabou com a morte dos 450 profetas de Baal e com a ameaça desta rainha? Você pensa que acabou? Não acabou não. Você está no lugar errado agora. Você volta para onde você estava, porque eu tenho a obra que você precisa completar, inclusive o seu sucessor. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que temos que mudar tudo, quando talvez Deus diga assim: eu não terminei essa obra na sua vida, eu não terminei a sua tarefa. Não sou eu que digo a Deus: daqui para frente acabou. Não sou eu, é Deus quem diz. E Deus disse: Elias, complete a obra que eu te dei para fazer. E ele
completou. E Deus ainda adicionou para ele uma informação que certamente alegrou muito o seu coração. É o que está no verso de número 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Na verdade são 14.000 joelhos, né? Porque está dizendo aqui, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos. Bom, se 7.000 são todos normais, todo mundo tem 2 joelhos, então tem 14.000 joelhos aí. O que isso quer dizer? Quer dizer, Elias, você não é o único, há outros como você. Eu não fiquei sem adoradores, eu não perdi o meu lugar no coração de parte dos israelitas. Pode voltar, porque eu tenho algo a fazer na sua vida. E teve mesmo. Aliás, teve tanto a fazer que Deus disse assim: ó, você pensou em morrer, se aposentar e acabar? Sabe o que eu vou fazer com você? Você não vai morrer não. Você não vai morrer. Eu vou te mandar aqui uma carruagem alada, afogueada dos céus, e você vai vir para cá sem passar pela morte. E foi isso que aconteceu. Elias não morreu ainda. Olha quantos anos que esse homem está vivo, hein? Depois vocês falam que alguém com 100 anos é velho. O Elias está com quantos anos agora? 3.000, 2.800, 2.700 anos mais ou menos. Está por aí, né? Ele só não é mais velho do que aquele primeiro. Como é que chamava aquele primeiro que foi arrebatado? Enoque, que andou com Deus. Aquele lá está com 7.000 anos. Ele está com a metade, aí, um pouco menos e tal. Diz a Bíblia que haverá 2 testemunhas do Apocalipse que vão prestar o seu testemunho e ali vão morrer. Talvez seja o Elias, que agora finalmente vai falecer. Talvez ele e o Enoque, o mais velho, né? Mas esse texto fala muito no meu coração, porque quando nós pensamos que acabou a missão, acabou a obra, acabou a tarefa, ou que eu devo fazer mudanças radicais, Deus vem e diz: não, a minha obra na sua vida eu ainda não acabei. Agora Elias estava fortalecido, ele pôde sair do Monte Horebe cheio de vigor. Qualquer um dos meus irmãos aqui e dos que me assistem, se for até o Monte Horebe, não aquele lá na Palestina, o Monte Horebe do seu coração, buscar a Deus de verdade, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração, encontrarão em Deus a resposta para as suas necessidades. Ele suprirá. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar, mas não podes fluir, porque estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Vamos, irmãos, deixar no altar de Deus as nossas vidas, as nossas demandas, e ouvir a voz de Deus sobre o que Ele tem a nos dizer a respeito de tudo o que fazemos, de tudo o que decidimos, de tudo o que organizamos. Vamos aprender a ouvir a boa voz de Deus, porque isso é uma questão também de aprendizado.
Temos que aprender a escutar a voz de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.